No Evangelho, Jesus conta aquela parábola maravilhosa dos trabalhadores da última hora. Né? Naquele tempo, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 até 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão. É mais uma parábola que Jesus conta para explicar o comportamento de Deus, o reino de Deus. Como é que é o reino de Deus, a lógica do reino de Deus. Né? São mais de 30 parábolas nos evangelhos que Jesus gasta para falar do reino de Deus. Né? É como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Quem é o patrão? O patrão é Deus. Quem são os trabalhadores? Somos nós. O que é a vinha? A vinha é Israel e agora a igreja. A vinha de Deus. Né? Papa Bento XVI, quando foi eleito, na sacada do Vaticano, ele disse: sou apenas humilde servo da vinha do Senhor. Que bonito. Humilde servo da vinha do Senhor. E é mesmo, ele é isso mesmo. Né? Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Era o denário. O denário era uma moeda de prata que tinha o rosto de César, né? Aquela que um dia perguntaram para Jesus, mostraram, é lícito dar, pagar o imposto a César? Jesus, ó, cadê a moeda? Aí mostraram o denário, né? Era essa moeda que tinha o rosto de César e a coroa de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O denário equivalia a o salário de um trabalhador no campo, né, de um dia. Hoje você põe aí uns R$120, R$150, depende da região do Brasil. Né? É um denário. Então, combinou com eles um denário. É o pagamento de um dia de trabalho no campo, né? Lá na vinha do Senhor. A vinha para colher as uvas. Porque a uva não pode passar da hora de colher, senão a uva começa... Ela passa do ponto, começa a estragar e começa a dar bicho. Aí se perde. É a comparação com nós. Né? Se a salvação não chegar a nós logo, muita gente se perde, vai para o inferno. Por isso que Deus tem pressa na evangelização. Jesus falou, né? Ele tem dó, compaixão desse povo que vive como um rebanho que não tem pastor. O rebanho sem pastor é o povo de Deus sem padre, sem evangelização, sem confissão, sem eucaristia, sem a pregação do evangelho. Entende? Então se perde. Então, aqui a gente vê nessa parábola a pressa de Deus. Né? Às 9 horas, então ele foi lá e combinou com os trabalhadores uma moeda de prata às 6 horas da manhã. Né? E os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, era na segunda hora do dia. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Os judeus, eles não contavam a hora como nós, assim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, eles contavam de 3 em 3. E dava esses nomes, né? Era, por exemplo, a prima era de 6 da manhã até as 9. Depois de 9 até meio-dia era a terça. De meio-dia até as 3 era a sexta. E de 3 até as 6 da tarde era a noa. Eles dividiam a noite em 4 vigílias e dividiam o dia em 4 também partes. As 4 partes eram prima, terça, sexta e noa. Então, o homem foi nas 4 horas. Ele foi lá às 9 da manhã, né? Ou seja, era então na terça. Saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Olha que interessante. O justo para Deus é um pouco diferente do justo para nós, né? E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. E os caras foram às 3 da tarde. Certamente, esses que foram às 3 da tarde vão pensar assim: ó, não vão receber só 1/4 do salário. Porque o dia era dividido em 4 partes. Eles já estão indo
né? Lá na 15 horas. Vamos receber um quarto. Mas vale a pena, vamos lá, um quarto, vale a pena. E o patrão ainda volta, né? Né? Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, já na noa, né? Na última parte do dia, né? Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Tem muita gente desocupada no reino de Deus, né, gente? Muita gente que podia estar trabalhando, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E eles foram 5 horas da tarde e foram trabalhar 1 hora. Os caras pensaram: tudo bem, a gente vai ganhar uma quirela aí, né? Até a gente vai ganhar 1/10 do denário. Mas vamos lá, né? O importante é isso, eles aceitaram ir. Eu acho que Jesus está mostrando que isso é importante. Aceite ir, né? Eu tinha um irmão que já faleceu, ele disse assim para mim: olha, tome cuidado, viu? Porque nós já estamos do meio-dia para a tarde. Do meio-dia para a tarde. Ou seja, nós já viramos, né, a montanha, já estamos, né? Então, mesmo já do meio-dia para a tarde, eles foram, né? E aí, que coisa bonita, né? Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Que coisa, né? A gente pode pensar assim: mas isso é injusto, né? Vai dar 1 denário para quem trabalhou 1 hora só e 1 denário para quem trabalhou o dia inteiro. Bom, talvez na justiça social isso aí não seja muito fácil de entender, mas Jesus não é isso que Jesus quer aqui mostrar. O que Jesus quer mostrar com isso? Não importa qual é a hora que você vai trabalhar para Deus, você vai ganhar o céu. Todos vão ganhar o céu. Aquele que começou a trabalhar na infância e aquele que começou a trabalhar lá na idade, não sei, lá na velhice. Não quer dizer que a glória no céu será igual para todo mundo. Mas só de ganhar o céu, pelo amor de Deus, não precisa mais nada. É claro que no céu há níveis de glória, isso os santos falam isso. Nossa Senhora é aquela que tem mais glória no céu. Depois parece que é São José, que recebe um culto de protodolia, Nossa Senhora hiperdolia. Então, a glória do céu, evidentemente, depende de quanto mais a pessoa amou a Deus e amou ao próximo aqui nessa vida. Claro, eu não posso querer ter a mesma glória no céu que teve um Santo Padre Pio, que teve Madre Teresa de Calcutá, que entregaram a sua vida para Deus assim, sem restrição. Mas não tem problema. Se eu tiver o último lugar no céu, eu vou estar satisfeito. Porque o céu, o que é? É que você vê Deus na visão beatífica. É isso que Jesus quer. Jesus não está querendo aqui colocar um critério de justiça social. Não. Ele quer mostrar que ele dá o céu para todos. Quem são esses que ficaram com inveja? Aí continua aqui a parábola, né? Vamos continuar lendo aqui, né? E é interessante que ele chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos. Quem são esses últimos? Quem são esses primeiros? Essa parábola tem a ver com Israel. Quem que foi chamado primeiro para a vinha do Senhor? Israel. Israel é a vinha do Senhor, os judeus. Eles foram chamados lá, 1800 anos antes de Cristo, com Abraão, Isaac e Jacó. Mas depois eles ficaram com inveja e não queriam que os pagãos entrassem no reino de Deus. Por isso que perseguiram São Paulo, por isso que mataram São Tiago, por isso que mataram, não é, os santos, e perseguiram ali os cristãos, ali logo depois da morte de Jesus, Santo Estevão, São Tiago Maior, porque os judeus daquele tempo, né, aqueles doutores da lei, sacerdotes, acharam que a salvação era só para eles, a vinha do Senhor, o reino de Deus era só para eles.
Por isso que combatiam pesadamente os pagãos. São Paulo sofreu terrivelmente na mão dos judeus, nas sinagogas que ele pregava nas cidades. Aí ele acaba buscando os gentios, os pagãos. Quem são esses trabalhadores de última hora? São os pagãos, que abraçaram a fé. Então, o que o Evangelho está dizendo aqui? Eles vão receber o céu do mesmo jeito dos primeiros judeus que se converteram ao cristianismo, que abraçaram a fé. Essa é a grande mensagem desse Evangelho de hoje. Não é? Então, vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. E foram reclamar, né? Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Deus respondeu para eles, né? Meu amigo, eu não fui injusto com você. Eu contratei com você um denário, está aqui seu denário, recebe e volta para casa. Ou será que você está com inveja do outro, porque eu sou bom e eu quero dar a mesma coisa para ele? Veja, tão importante o trabalho das almas, tão importante que Jesus mostra que Deus até valoriza mais os da última hora, que aceitaram ir para a vinha na última hora, do que os que foram primeiro. Porque os da última hora podiam dizer assim, não adianta mais, só falta 1 hora para acabar o dia, não, deixa para lá, não vou não. É muita gente que de repente está aí aposentado, não vou trabalhar para Deus, não adianta, esse mundo está perdido, não adianta fazer mais nada, não. Veja que coisa maravilhosa, gente. Os padres trabalham aí até os 80, até morrer. Olha, o Papa Francisco, 85 anos. O Senhor Jonas trabalhou até 85 anos. E morreu trabalhando. Né? Então, essa lição, o reino de Deus não pode perecer. Jesus anseia pela salvar almas. E ele conta com qualquer um que estiver disposto. Né? E aí está. Então, ele coloca aqui, ou estás com inveja porque eu estou sendo bom. Né? Não pode ter inveja, não. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, gente, o importante, veja, não é tanto a gente trabalhar a vida inteira para Deus, é a gente trabalhar com amor. Com amor. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela inaugurou aquela infância espiritual, né? A via de Santa Teresinha, da infância espiritual, né? Que coisa bonita, né? Santa Teresinha, ela fez um verdadeiro holocausto de amor. Encontrei o meu lugar no coração da igreja, meu lugar é o amor. E como é que ela vivia esse amor? Aceitava tudo, fazendo os serviços mais simples, lá do Carmelo, cuidava da capela, ia para a cozinha, ia para a enfermaria, ia descascar batata por amor a Deus. Isso é que é importante. É esse amor a Deus que valoriza o nosso trabalho. Então, no que você faz, na sua profissão, você que é mãe, você que é mulher, você que é patrão, você que é empregado, trabalhe por amor a Deus. Eu gosto muito, já citei aqui várias vezes, aquela passagem da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17 e versículo 23. Vale a pena você conferir depois. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, depois versículo 23. No 17, São Paulo fala assim, tudo o que fizerdes, né? Tudo o que fizer, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você faz. São Paulo fala tudo o que fizerdes. Ele não fala que você está na igreja rezando, se você está trabalhando lá na enxada, trabalhando na indústria, no comércio.
tudo o que fizerdes. Não importa se você é médico, está operando um doente, se você é um dono de casa, está varrendo a casa, se você é um varredor de rua. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, por Ele, dando assim graças a Deus Pai. Olha que coisa bonita. E aí no versículo 23, São Paulo repete tudo o que fizerdes. É o mesmo refrão. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, dando por ele graças a Deus, Pai. Recebereis a recompensa do Cristo Senhor. Então, a vida se torna sagrada, meus irmãos, quando? Quando tudo que eu faço para Deus. Como dizia Santo Inácio de Loyola, para a maior glória de Deus. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, ou melhor, primeira carta, capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31, São Paulo fala assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, até uma coisa simples, quer comer, quer beber, seja para a glória de Deus. É claro que você não vai ser um guloso, que vai cair no pecado da gula, e nem vai ser um beberrão. Porque com a gula e com a beberrão, com a bebedeira, eu não posso dar glória a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Meus amigos e meus irmãos, que Deus nos ensine isso, que Deus nos dê essa graça, que Nossa Senhora peça a Jesus essa graça, que não é fácil, porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, a gente quer fazer para a gente mesmo, quer fazer para o nosso sucesso, quer fazer para ganhar dinheiro, quer fazer... Nós somos assim, eu e você. Mas a graça de Deus pode mudar a gente. Santo Agostinho dizia, né? Aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então, vamos encerrar essa reflexão aqui de hoje, né? Aprendendo com a pequena via espiritual de Santa Teresinha, que fez aquele verdadeiro holocausto de amor na vida dela, né? E lembrando que trabalhar para Deus é uma honra, trabalhar para Deus é uma glória, é um privilégio. Por isso que Deus quer retribuir todo mundo muito bem como o céu. Ele não quer dar um denário para nós, não. Deus quer dar o céu. Porque, veja bem, meus irmãos, trabalhar para Deus, né, é um dom divino, né? Trabalhar na vinha do Senhor. É um dom divino. Você não está trabalhando para qualquer pessoa, não. Você está trabalhando para aquele que é dono do mundo, aquele que é o Senhor do Senhor. Então é uma honra. É uma honra. E ele vai te recompensar com a melhor das moedas que existe, que é o céu. Amém. E na segunda leitura, São Paulo, né, coloca uma reflexão também muito bonita. São Paulo mostra todo o amor que ele tinha para Jesus, né? São Paulo coloca, né, está na carta aos Filipenses, primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses, ele coloca o seguinte, vale a pena a gente colocar aqui: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Olha aí, a glorificação de Cristo pela vida e pela morte. Tudo o que fizeres, fazer em nome do Senhor Jesus. Até São Paulo repete aqui de outra forma. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Olha que São Paulo diz: entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho seja frutuoso, então, neste caso, né, não sei o que escolher. Olha o que São Paulo está dizendo. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo.
tenho o desejo de partir para estar com Cristo. O que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós, né, é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo? Então, tudo bem. Né? Tudo bem. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Aqui está uma passagem muito interessante, e vale a pena eu destacar aqui. São Paulo fala assim: sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo. Os protestantes dizem que a gente morre e fica dormindo. Ué, mas peraí, São Paulo não está dizendo aqui que ele quer partir para estar com Cristo? Está com Cristo no céu, então não é que está dormindo. É heresia isso, dizer que a gente morre e vai ficar dormindo, só vai acordar lá quando Jesus voltar. Não. Não, e não, e não. Olha o que São Paulo diz: tenho desejo de partir para estar com Cristo, ou seja, na minha morte. E o próprio São Paulo fala, né, lá na carta aos Hebreus, que eu acho que foi São Paulo que escreveu, né, está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo, em que cada um vai receber a sua recompensa, conforme tiver vivido aqui na terra. E vai ser julgado diante de Deus dormindo depois da morte? Que coisa mais estranha essa heresia protestante. Repito para você, leia bem essa passagem aqui. Sinto-me atraído, tenho o desejo de partir para estar com Cristo logo depois da minha morte. Bom, então vocês estão vendo aí que a leitura desta liturgia de hoje é o seguinte: né? A vontade de Deus não é a nossa vontade. Os desígnios de Deus estão muito acima dos nossos desígnios. O caminho de Deus, né, dista, né, do nosso caminho como o céu dista da terra. Então, o que é importante? A gente, primeiro, não discutir com Deus, não afrontar Deus, não querer colocar Deus contra a parede. Não. A providência divina, meus irmãos, é incompreensível para nós. O profeta Isaías está falando: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, nós temos que aceitar a vontade de Deus com humildade, sem contestar a vontade de Deus, e também não querer adivinhar qual é a vontade de Deus, porque nós não conseguimos adivinhar. Então, não queira adivinhar a vontade de Deus, não queira entender a vontade de Deus. O mérito está em a gente aceitar com humildade, sem contestar. Grave bem isso no seu coração e você terá muito mérito diante de Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Né? Eu quero lembrar a vocês o seguinte: amanhã, domingo, eu não vou fazer nenhuma live. Sabe por quê? Porque eu tenho uma recomendação de dar uma descansada nas minhas cordas vocais. Então, o único dia que eu não vou falar nada, não vou fazer nenhuma live, então vai ser domingo. E, de certa forma, está certo, né? Porque Deus quer que domingo a gente descanse e a gente mude de atividade. Né? Então, eu vou fazer outra coisa, vou ler, vou rezar, vou fazer outras coisas. Tá bem? Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Que Deus os abençoe. Tenham um final de sábado abençoado, um domingo abençoado também por Deus.